E se, para resolver um problema complexo, a gente começasse pela parte mais difícil? Pois é exatamente essa a ideia que vamos explorar hoje. Uma verdadeira mudança de paradigma na ortodontia. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender essa corrida contra o tempo nos tratamentos. Depois, vamos mergulhar de cabeça na nova filosofia da mordida primeiro. A gente vai conhecer a ferramenta que torna tudo isso possível, entender a física por trás e, claro, ver os resultados na prática. Então, vamos lá. Para começar, por que afinal alguns tratamentos ortodônticos parecem demorar uma eternidade? É esse o problema central que essa nova abordagem quer resolver. Se a gente parar para pensar, qual será que é a etapa que mais leva tempo num tratamento com o aparelho? Muita gente talvez chutasse que é o alinhamento inicial dos dentes, né? Mas uma análise mais a fundo mostrou que não é bem por aí. Pois é, o professor Renato Parsequian, ao analisar os próprios casos, percebeu uma coisa muito clara. A correção da mordida, ou seja, o encaixe entre os dentes de cima e os de baixo, era de longe a fase mais demorada de todas. Muito mais do que alinhar os dentes ou fazer a finalização. E aí vem o pulo do gato. A lógica é simples, mas é poderosa. Se o objetivo é fazer um tratamento mais rápido, o foco tem que ser em encurtar a etapa mais longa. Parece óbvio, né? Mas pensar nisso muda completamente a estratégia. E foi exatamente essa sacada que deu origem a uma filosofia de tratamento completamente nova, que desafia a ordem tradicional das coisas. Olha só a grande diferença. O caminho tradicional é: primeiro alinha tudo, depois corrige a mordida e, por último, cuida dos detalhes. Já a filosofia mordida primeiro inverte o jogo. A gente começa corrigindo a mordida, ou seja, o maior desafio é resolvido logo de cara. E o mais curioso é que, apesar de parecer algo super moderno, essa ideia de tratar a parte de trás dos dentes antes da frente não é de hoje não. Ela já vem lá do comecinho da ortodontia, com um dos grandes pioneiros da área, Calvin Case. Ok, a filosofia é genial, mas como é que se coloca isso em prática? É aí que entra uma ferramenta específica e muito inteligente. Estamos falando do distalizador tipo Carriere. Pensa nele como uma barrinha lisa com uma articulação. Ela é colada, ligando um dente de trás, o molar, a um dente mais da frente. O trabalho dela é um só: mover esse bloco de dentes para trás de forma controlada e eficiente. E o mecanismo é incrivelmente direto. Primeiro, essa peça é colada nos dentes de cima. Depois, um elástico, e tem que ser um elástico forte. É preso nela e num ponto de ancoragem lá nos dentes de baixo. E pronto! A força constante desse elástico faz todo o serviço, empurrando aquele grupo de dentes superiores para trás de pouquinho em pouquinho. Mas a grande sacada aqui, o detalhe que faz toda a diferença, é essa junta articulada. Ela não só ajuda a empurrar, mas também permite que os molares girem e se encaixem na posição ideal. É um movimento extra, super importante para corrigir a mordida com precisão. Certo. Mas em ortodontia, nada é tão simples quanto só empurrar dentes. Sempre existe uma física, uma biomecânica complexa envolvida que a gente precisa entender. O ponto é o seguinte: a força do elástico não é aplicada exatamente no centro de resistência dos dentes, e por causa disso surgem alguns efeitos colaterais. Mas atenção, são efeitos totalmente esperados e previsíveis, o que em inglês eles chamam de trade-offs. Então, o que acontece na prática? Os molares se movem para trás, mas também dão uma giradinha para dentro. Os caninos podem abrir um pouco para fora, o bloco todo de dentes pode dar uma leve inclinada. Mas, de novo, isso não é um erro. O ortodontista já sabe que isso vai acontecer e planeja como corrigir tudo na fase seguinte do tratamento. E aqui tem um ponto que o professor Parsequian bate muito na tecla: o elástico tem que ser pesado. Não adianta usar um elástico leve ou médio. A força simplesmente não seria suficiente para fazer o movimento acontecer como planejado. A biomecânica exige essa força específica para funcionar. Tá bom, a teoria é bonita, a física faz sentido, mas e na prática? Será que essa abordagem realmente acelera o tratamento? Vamos dar uma olhada nos resultados. E o número é de cair o queixo. Para muitos pacientes, essa fase inteira de correção da mordida, que antes era mais demorada, pode ser resolvida em cerca de 3 meses. Isso mesmo, apenas 3 meses. É aqui que a mágica acontece. Ao resolver a mordida tão rápido, se cria o espaço necessário para alinhar o resto dos dentes de uma forma muito mais simples e muito mais veloz. Basicamente, destravar o problema principal torna todo o resto do quebra-cabeça mais fácil de montar.
Agora, é fundamental entender que essa técnica não é para todo mundo. Ela tem um candidato ideal. Geralmente são casos de classe 2, com os dentes de cima mais para frente, mas em que os dentes da frente já estão numa posição boa. Um pouco de apinhamento em cima até ajuda, porque ele se resolve sozinho quando o espaço é criado. Então, o grande resumo da ópera é este. Ao transformar uma etapa que poderia levar anos em uma que leva meses, o tempo total de tratamento pode ser reduzido de uma forma drástica. É uma eficiência incrível para o paciente certo. E isso tudo nos leva a uma reflexão bem interessante, que vai além da boca, né? Com a tecnologia nos dando novas ferramentas e estratégias, será que no futuro a melhor forma de resolver qualquer problema complexo vai ser sempre essa? Começar atacando a parte mais difícil primeiro? Fica aí a reflexão.